Olá, meu nome é Arthur Fernandes. E meu nome é Luana e a gente vai falar sobre fluxos de controle. Os fluxos de controle, eles são mecanismos usados para determinar a ordem de execução de sentenças ou de uma sequência de sentenças. No caso, essas sentenças, elas são denominadas como sentenças de controle. E todas essas sentenças, ou apenas uma sentença, elas são chamadas de estrutura de controle. Então, a primeira sentença é a de sequenciamento. Ela possui o objetivo de colocar ordem no código. Por exemplo, quando a gente tem duas instruções, a primeira instrução que vai ser executada é a instrução de cima, depois a execução de baixo, né, de acordo com a estrutura sequencial. Porém, a gente pode usar alguns comandos que mudem esse controle de fluxo para outra parte do programa, seja na mesma unidade ou em outra unidade. Agora, a sentença de seleção. Ela fornece os meios para escolher entre dois ou mais caminhos de execução em um programa. Elas têm duas categorias, que é a de 2 caminhos e n caminhos, e a seleção múltipla. A de 2 caminhos e n caminhos, a forma geral dela vai ser a de cima, que é o if, se a expressão de controle, a cláusula então vai ser executada. Se não, a cláusula se não vai ser executada. Aqui a gente tem um exemplo em C, que tem se x for maior que y, vai ser executado x igual a y. Se não, o y vai ser igual a x. Então, essas expressões de controle, elas são colocadas entre parênteses, caso a palavra tem ela não for utilizada para iniciar o então. Aqui a gente tem um exemplo em Pascal, que ele utiliza a palavra tem. O que aparece em diversas linguagens são as cláusulas então e senão. E essas sentenças elas podem estar tanto em simples quanto em compostas. Por exemplo, aqui em Python, temos if x maior que y, x igual a y, print case 1. Que em Python a gente aplica a indentação, né, para se dizer que é uma sentença composta. Já em C a gente utiliza chaves. Quando uma construção de seleção ela é aninhada é quando ela tem vários ifs, um if interno, e dentro da cláusula fica difícil de entender de qual if vai pertencer à cláusula se não. Como, por exemplo, aqui em Java. Fica difícil de saber qual pertence ao senão e qual é o if interno. Então, isso estaria de acordo com a semântica caso fosse em Python, né? Já que em Python é realizada a indentação e a semântica não tem efeito sobre ela. Então, para que isso seja resolvido, a gente coloca entre chaves o if interno, para se dizer que é uma sentença composta. Seletores múltiplos. Os seletores múltiplos, eles permitem a seleção de uma dentre qualquer número de sentenças ou de grupo de sentenças. Ela é, dessa forma, uma generalização de um seletor. Então, temos o caso do switch, o switch case. Ele é usado em C, em C++, em Java, e sua forma geral é essa primeira, que é switch, a expressão, case 1, sentença, vai ser realizada a sentença 1 e o break. Case 2, a sentença 2 e o break. E o default, print erro no sistema. O switch ele é uma alternativa ao aninhamento e a expressão de controle, essa expressão, ela pode ser apenas do tipo inteiro. E o seu default, ele indica os valores que não são representados. Por exemplo, o usuário não escolhe case 1 nem case 2. Aí vai ser executado o default. Cada segmento, ele também tem que ter o break, porque são eles que vão funcionar para a saída das construções do switch. Se não tivesse esses desvios condicionais,
esse código ele executaria mais de um segmento em uma única execução, que seria um grande problema no código. E aí a gente tem um exemplo 2, que é feito em Python e que não é utilizado o uso do switch ou case, né? Então a gente utiliza esse seletor aninhado, que seria a cláusula else if. Aqui tem o exemplo 2, ele está em Python. Aí se count for menor que 10, o n vai ser true. Elif significa else if. Se não, se count for menor que 100, o y vai ser igual a true. Se não, se o count for menor que 1000, o z vai ser igual a true. Bom, agora falando sobre o fluxo de controle aí, que são as sentenças de iteração. Bom, as sentenças de iteração, elas são sentenças que vão fazer ali com que uma sentença, ou então uma coleção de sentenças, seja ali executado zero, uma ou mais vezes ali, dependendo do que a pessoa quer, né? E aí a construção de uma interação, ela é frequentemente chamada também de laço, né? Como, por exemplo, aí a gente tem na linguagem C, o for. Essas sentenças também de interação, elas podem ser divididas ali de duas maneiras. Pode haver as sentenças que são controladas por um contador e as sentenças que são controladas logicamente. E você ainda tem ali outros mecanismos para fazer esse controle de laço. Falando então primeiro sobre as sentenças controladas por um contador, o que são essas sentenças? Essas sentenças são aquelas sentenças de iteração que possuem uma variável de laço, e essa variável de laço ela possui um valor inicial, um valor final, desculpa, e o tamanho do passo que ela vai percorrer a cada iteração, ou seja, a cada repetição. Aqui a gente tem um exemplo de um código simples na linguagem C, justamente mostrando ali o processo de iteração, né? Que é o laço usando o for. Então ali você tem o for, e aí a variável que a gente escolheu aqui no caso é a variável i, né? E lembrando que essa variável de laço, ela sempre tem que ser do tipo inteiro. Esse é uma das coisas que você precisa saber. E a outra também é que o tamanho do passo não pode ser zero. Caso contrário, o laço não sai do lugar, né? Então, você tem ali um i igual a zero, que seria a primeira expressão. Você tem ali o i menor do que 10, que seria a segunda expressão. E você teria ali o i++, que significa ali, né, i mais 1, que seria a terceira expressão. Também vale dizer que a variável de laço ela não pode ser alterada dentro desse próprio laço, né? Porque, caso contrário, você não conseguiria realizar essa funcionalidade. Nesse caso também, a primeira expressão ela vai representar o valor inicial da variável de laço, que a gente falou ali. A segunda expressão ela vai representar o valor final, né? Então, ali a gente tem o i menor do que 10. E a terceira expressão representa justamente o tamanho do passo, né? E também vale lembrar que essa primeira expressão, que seria o i igual a zero, ela vai ser avaliada no seu código apenas uma vez. Enquanto ali as outras duas, elas são ali a cada iteração, ou seja, a cada repetição do laço, ela vai ser avaliada novamente. E também vale lembrar que se a expressão ali do meio, que é a segunda expressão do valor final, ela não existir, isso quer dizer então que o laço é infinito, pois ele não vai ter fim. E agora falando sobre as sentenças controladas logicamente. Bom, qual que é a diferença das sentenças controladas logicamente e das sentenças controladas ali pelo contador? Essas sentenças, elas possuem ali uma expressão booleana e não um contador para fazer aquele controle do laço que a gente já viu. E essa expressão booleana que controla as sentenças, que controla o laço, ela pode ter um pré-teste e um pós-teste. Bom, como exemplo, vamos usar aqui também a linguagem C novamente, um código bem simples aqui para mostrar um exemplo aí de pré-teste, como seria uma sentença controlada logicamente com pré-teste. Nesse caso, na linguagem C, usa-se bastante o while para representar esse tipo de laço. Então, nós vemos ali que é um pequeno código ali para realizar uma soma, e a pré-condição ali, o pré-teste é while, que seria o enquanto o i for menor que 10. O que isso significa? Isso significa que dado um determinado valor i, que no nosso caso aqui ele começa em 0,
Enquanto ele for um número menor do que 10, esse laço, essa iteração, ela vai se repetir. E aí vai ser testada a cada vez que repetir o laço, e quando ele for maior ali do que 10 ou igual, então esse laço vai se encerrar. Agora, em contrapartida, vamos ter aqui um exemplo de pós-teste. O pós-teste, pelo menos na linguagem C, que é a que eu estou usando de exemplo aqui, ela vai ser feita através de um do while. E a diferença entre essa e o exemplo anterior é justamente que o teste do laço ele é feito só no final. Então, ele vai realizar todo o processo, todas as expressões que estão ali dentro do laço, né? Elas vão ser feitas pelo menos uma vez e só ao final de todas essas sentenças ali que vai haver a expressão booleana que seria o while e menor do que 10, que no caso seria basicamente a mesma condição do exemplo anterior. A única diferença é o teste lá ele é feito no início. Então, se a sua variável i, que no nosso caso aqui é 0, fosse um número ali que já começasse maior do que 10, ele não repetiria o laço ali nenhuma vez. Enquanto no pós-teste, ele vai realizar pelo menos uma vez, porque o teste ele é feito só após todo o processo ser realizado da primeira vez. Bom, vale lembrar também que existem alguns outros mecanismos para fazer o controle desse laço de iteração, e eles não ficam nem no começo e nem no final do laço. Um exemplo na linguagem C, que é bastante comum, é o break e o continue. Então vamos aqui a um exemplo, né, de mecanismo de controle de laço. Mais uma vez ali um código simples na linguagem C. E dessa vez a gente vê ali uma estrutura de um pós-teste. Contudo, repare que lá no meio, logo após ali a cláusula do se i for igual a 7, nós temos um break. O que esse break significa? Ele é justamente esse mecanismo de controle de laço que diz que uma vez que a condição desejada, a condição ali imposta dentro do laço, ela for satisfeita, você pode interromper imediatamente o laço e sair fora dele. Então, nesse caso, como o nosso i começa em 0 e a gente vê ali que para a condição de pós-teste, ele só sairia do laço quando i for menor, enquanto quando i for maior do que 10, desculpa. Nesse caso, devido ali a esse mecanismo de controle de laço usando o break, isso não iria acontecer, porque a gente sabe que quando o i tivesse ali o valor igual a 7, o laço seria quebrado, interrompido, né? E aí você daria continuidade ao código. Bom, agora vamos ao próximo mecanismo aí, né, de fluxo de controle, que é a recursão. Bom, o que é a recursão, né? As sentenças de recursão. Essas sentenças são sentenças que vão utilizar ali da recursividade para fazer referência a elas mesmas. Ou seja, elas vão fazer autorreferência. E diferente da iteração ali, dos laços, que eles têm as repetições explícitas ali, com estruturas explícitas, a recursão ela promove a repetição chamando as funções de maneira repetida. Então, ela não tem ali como aquelas estruturas e aqueles mecanismos da iteração, como for, while, do while, mas ela promove a repetição ali das funções. Contudo, acho que a grande diferença ali entre as iterações e as recursões é que a recursão ela gera um custo muito alto de memória e uma lentidão, ou seja, a iteração ali ela é bem mais rápida e ela tem um custo de memória bem menor. E por que isso acontece na recursão? Isso acontece porque a cada chamada recursiva em uma função, como a gente já citou antes, o computador ele reserva um espaço na memória para armazenar a exata posição onde a chamada dessa recursividade foi feita. Portanto, se você tem ali, vamos supor, uma função que possui 1 milhão de recursões, ou seja, ela vai repetir 1 milhão de vezes aquela função, vai ser armazenada ali 1 milhão de variáveis no seu computador, na sua memória, com a posição de cada recursão. Entretanto, justamente pensando nessa questão do desempenho, foi desenvolvida uma técnica de recursão que ela consome bem menos memória. E o nome dessa técnica é recursão de cauda, né?
E qual que é a grande diferença entre a recursão comum e a recursão de cauda? É que essas funções, elas são funções ali recursivas, né? Onde a chamada recursiva da função é a última operação que a função realiza. E isso ele elimina a necessidade de você armazenar uma posição da chamada, já que, como já foi citado, ela vai ser a última operação da função. Então, vamos aqui a um exemplo simples na linguagem C de uma expressão ali que utiliza da recursão comum, né? Uma sentença de recursão comum. Bom, aqui nós temos uma função de calcular o fatorial de um número. Então, nós vemos ali que a primeira cláusula ali do if, né? Se o fatorando for igual a 1, ele retorna o próprio fatorando, porque esse já seria o resultado. Se não, ele vai retornar o fatorando, que é o nosso parâmetro, multiplicado pela própria função fatorial e levando como parâmetro o fatorando menos 1. Então, aqui está o mecanismo de recursão desse código, né, dessa função, que seria justamente em você fazer a chamada da própria função dentro dela mesma, fazendo o que a gente chama aí de autorreferência. Agora, vamos ter aqui um exemplo de recursão em cauda, que é aquele processo que eu citei, que ele é bem mais eficiente porque ele gera um custo menor de memória. Bom, a função em si de recursão de cauda é a função lá de baixo que a gente pode ver que está nomeada como fatorial cauda, e aí ela leva como parâmetro o fatorando. Nessa função, como a gente pode ver, ela tem apenas ali um comando, né, que é retornar a própria função fatorial, que é a função de cima, que é uma função auxiliar, e levando como parâmetro o fatorando e o número 1. Então, como funciona? Primeiro que já acredito que fique bem claro aquilo que a gente citou. Na recursão de cauda, a chamada ali, a recursividade, a chamada de recursiva da função, ela está no último comando da função. Nesse caso, como só tem uma linha, fica até fácil de perceber isso. E aí, lá na função auxiliar, que seria a fatorial, ela vai ali acabar tendo aquela mesma condição. Ela vai ver se o fatorando vai ser igual a 1, então essa é a primeira cláusula, e vai retornar o próprio fatorando. Se não, ela vai retornar o fatorando, e aí ela vai multiplicar pelo fatorial, e aí entre parênteses, o fatorando menos 1. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Obrigado pela atenção. E, bom, é isso. Tem alguma última consideração, Luana? Não. Bom, então é isso. Obrigado a todos pela atenção e um bom dia.